Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 15 de outubro de 2023, a Igreja Católica celebra com grande alegria a festa como santa do dia de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, ou ainda Santa Teresa a Grande, em contraposição à Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa de Lisieux. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência, por fim, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Esta é provavelmente a frase mais conhecida no mundo inteiro de Santa Teresa d'Ávila, celebrada neste dia 15 de outubro pela Igreja Católica. Teresa de Cepeda e Arrumada nasceu no dia 28 de março de 1515, em uma nobre família de Ávila, na Espanha. Filha de Alonso Sanches de Cepeda e Beatriz de Arrumada. Aos 20 anos, decidiu-se pela vida religiosa, apesar da resistência de seu pai. Em sua biografia, diz que ela saiu de sua casa em uma manhã para entrar no mosteiro carmelita da Encarnação. Lá, viveu por 27 anos, com uma grande comunidade religiosa composta por cerca de 180 freiras, suportando e superando uma grave doença que marcou a sua vida. Por volta dos 40 anos, Teresa sentiu o chamado, que ficou conhecido como experiência mística, o que mudou o curso de sua vida. Aos 47 anos, começou uma terceira fase, empreendendo sua tarefa de fundadora andarilha. As carmelitas, como a maioria das religiosas, tinham decaído muito do primeiro ardor no começo do século XVI. As religiosas podiam sair da clausura com o menor pretexto, de modo que o convento se converteu no lugar ideal para quem desejava uma vida fácil e sem problemas. As comunidades eram extremamente numerosas, o que era causa e efeito do relaxamento. Por exemplo, no convento de Ávila havia 140 religiosas. Santa Teresa empreendeu o desafio de levar a cabo a iluminada ideia de fundar uma comunidade mais reduzida e reformada. A santa estabeleceu a mais estrita clausura e o silêncio quase perpétuo. O convento carecia de rendas e reinava nele a maior pobreza. As religiosas vestiam hábitos rudimentares, usavam sandálias em vez de sapatos, por isso foram chamadas descalças, e eram obrigadas à perpétua abstinência de carne. Santa Teresa não admitiu no princípio mais do que 13 religiosas, mas depois aceitou que houvessem 21. Em 1567, o superior-geral dos carmelitas, João Batista Loiro Rossi, visitou o convento de Ávila e ficou muito satisfeito com o trabalho realizado ali pela santa. Assim, concedeu a esta plenos poderes para fundar outros conventos do mesmo tipo e até autorizou a fundar 2 conventos de frades reformados, os carmelitas contemplativos. Caracterizada por sua simplicidade, prudência, amabilidade e caridade, Santa Teresa tinha uma profunda vida de oração e, em obediência a seu confessor, porque ela não era uma pessoa culta e se expressava com um castelhano singelo,
escreveu suas visões e experiências espirituais. Essas obras são agora um grande presente para a Igreja. Os escritos de Santa Teresa sublinham, sobretudo, o espírito de oração, a maneira de praticá-lo e os frutos que produz. Como a santa escreveu precisamente na época em que estava dedicada à difícil tarefa de fundar conventos de carmelitas reformadas, suas obras, prescindindo de seu conteúdo e natureza, dão testemunho de seu vigor, laboriosidade e capacidade de recolhimento. Escreveu O Caminho de Perfeição para dirigir as suas religiosas e o Livro das Fundações para animá-las e edificá-las. Quanto ao Castelo Interior, pode-se considerar que escreveu para a instrução de todos os cristãos. Santa Teresa morreu nos braços da beata Ana, em Alba de Tormes, no dia 4 de outubro de 1582, pronunciando as palavras: "Sou filha da Igreja". Sua canonização se realizou em 1622. Foi proclamada doutora da Igreja em 27 de setembro de 1970 pelo Papa Paulo VI. De acordo com o livro Os Santos de Cada Dia, de José Benedito Alves, das Edições Paulinas, temos ainda um relato breve e paralelo sobre Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Nasceu em Ávila em 1515. Aos 20 anos, ingressou no Carmelo de Ávila. Espanhola, de família nobre, bela e inteligente, foi uma criatura que lutou contra as suas contradições internas, contra as mentiras e hipocrisias de uma vida espiritual vazia. Santa Teresa ocupa um lugar especial dentro da mística cristã. É considerada uma dentre os grandes mestres espirituais que a história da Igreja já conheceu. Entretanto, ela não pode ser esquecida como reformadora do Carmelo, como aquela que conseguiu devolver à ordem carmelita o seu primitivo vigor espiritual. Tinha como conselheiro espiritual São João da Cruz. É chamada Teresa a Grande, por sua grandeza de mulher. Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher, mas com a graça de Deus, ela é uma graça. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência, como ela mesma disse uma vez. É chamada também de doutora da Igreja pela profunda mística e espiritualidade. Muitas obras suas continuam sendo lidas e produzindo abundantes frutos espirituais. O Caminho da Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de Deus, O Castelo Interior. Morreu em 1582. Uma prece em homenagem a Santa Teresa d'Ávila, do despojamento. Deixando teus pais, Teresa, quiseste aos mouros pregar, trazê-los todos a Cristo, ou teu sangue derramar. Pena, porém, mais suave, o esposo a ti reservou, tombares de amor ferida ao dardo que te enviou. Acende, pois, nossas almas na chama do eterno amor. Jamais vejamos no inferno o fogo devorador. Louvamos contigo ao Filho, que ao Trino Deus nos conduz. Ele é o Jesus de Teresa, tu, Teresa de Jesus. Tirado da Liturgia das Horas.
Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.